No vídeo de hoje, o Furacão líder do Brasileirão, um jogo inteligente em Barueri. O Palmeiras enfrentando dificuldades para arrancar nesse Campeonato Brasileiro e ontem, com um primeiro tempo ruim e um segundo tempo que tem impacto direto das mexidas do Abel. O que o Abel tentou ontem no segundo tempo talvez tenha arruinado as possibilidades de reação do Palmeiras dentro do jogo. O Abel errou ontem. O que está acontecendo com o Palmeiras nesse início de Brasileiro? Vamos lá. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 200 mil inscritos por aqui. Também no vídeo de hoje vou falar sobre os clubes que aos poucos vão se posicionando sobre a possibilidade de parar o Campeonato Brasileiro. Estamos diante de mais um momento de divisão entre os clubes que um dia disseram pretender criar uma liga. Esqueçam. Bom, recados de hoje. Atenção, vem aí, a partir de hoje, estão abertas as inscrições para o meu segundo workshop. Atenção, narradores. Atenção, você que quer narrar futebol. Meu workshop dessa vez será voltado para você. Workshop sobre narração esportiva. As inscrições estão abertas. O workshop será em junho. Então você tem aí um bom tempo para programar a sua agenda, para passar uma tarde de sábado comigo, ouvindo aí todo o conteúdo sobre narração esportiva. Eu vou dividir com você as minhas experiências, tudo que vivi e ainda vivo nesse ramo, nessa profissão, e abrir no final um espaço para debate, para perguntas, para troca de ideias. Quem participou do meu workshop sobre jornalismo esportivo nas redes sociais curtiu bastante, a gente viu os depoimentos aí, a galera que está nas minhas redes sociais viu a galera lá comentando. Então agora você que quer narrar, ou você que já é narrador, estou esperando você no meu workshop. Jorge, como eu faço para entrar? Qual é o dia correto para eu me programar a agenda aqui? Quanto vai custar? Quais serão as formas de pagamento? Faz o seguinte, entra no link que eu deixei na descrição do vídeo. É um grupo de WhatsApp onde a gente recebe todo mundo que tem interesse em participar. Lá a gente joga todas as informações. Eu tô lá no grupo, tá? Falando diretamente com você, beleza? O link está na descrição. Não perca essa oportunidade. Você que tem esse sonho de narrar, vai ser importante para você. Vai ser uma tarde que vai transformar teu pensamento sobre isso, beleza? Link na descrição do vídeo de hoje. Eu tenho o segundo recado aqui, que é o seguinte, galera do Aposta Ganha, tá de olho, porque a gente tem sempre oportunidades muito legais para dividir com você. O link do Aposta Ganha eu deixo sempre no comentário fixado do vídeo. Hoje tem Aston Villa e Liverpool, para mim, empate. Meu palpite está dado. Apostaganha.bet, jogue com responsabilidade. Bom, vamos lá. O jogo de ontem, depois eu falo da história dos clubes divididos, como quase sempre estão. O jogo de ontem, um Atlético Paranaense muito inteligente. O Atlético Paranaense pensou, e o Cuca falou sobre isso na coletiva depois do jogo. O Atlético é líder do campeonato, tá, galera? 6 rodadas, 13 pontos, líder do campeonato, com uma campanha muito interessante, consistente e promissora. O que o Atlético pensou ontem? É o seguinte, nós vamos pegar o Palmeiras fora. Não é o Palmeiras no Allianz. Aliás, eu vou comentar a fala do Abel sobre isso também, sobre jogar em Barueri e o quanto isso pode diminuir as chances de título do Palmeiras. Mas vamos lá. O que o Cuca pensou pro jogo? Eu preciso me defender. Eu vou ter um Palmeiras que vem para cima, com Lázaro, com Estevão, com Hendrick. Mas eu também não posso ficar com o bumbum atrás o tempo todo, né, encostado no gol. Até porque não é a característica histórica dos times do Cuca. Então, como o Cuca se defendeu ontem? Contra-atacando. Qualquer espaço para contra-ataques, o Atlético acelerava o jogo e ele teve algumas oportunidades assim no primeiro tempo. Então, o primeiro tempo, em alguns momentos, esteve equilibrado, né? O Palmeiras chegava, mas sem finalizar no alvo do Bento, mas ia chegando, o Hendrick tentando alguma jogada de velocidade, ou algum lance individual, ou tabelas, triangulações, muito explorando ali o lado direito. O Palmeiras atacava muito mais por um lado do que pelo outro. E o Furacão contra-atacando, esticando bola no Pablo, acelerando o jogo, tentando criar oportunidades, e foi um primeiro tempo de algum equilíbrio. E aí tem um pênalti nos acréscimos do primeiro tempo. Aliás, a genialidade do Hendrick, né? Quando essa bola sobra para ele, ele tá de frente pro gol, a maioria, se cai no pé de um 9 típico, clássico,
sem o refino técnico do Endrick, por exemplo, ou a velocidade de pensamento do Endrick, né, que eu acho que é até uma capacidade até que se sobrepõe à questão do refino e tal, velocidade de execução, de qualquer um pegava aquela bola ali, dava uma porrada pro gol. O Endrick não. O Endrick chama pro corte, o Bento vem, acaba tocando, inevitável, faz o pênalti, aí o Veiga bate. E o Bento faz uma defesaça. O Bento, hoje, se não é o melhor goleiro do futebol brasileiro, tranquilamente está no nosso top 3. Aí você vai falar do Léo Jardim, você pode colocar mais alguns goleiros nesse embalo, mas o Bento é o cara que não está na seleção brasileira por acaso, é um goleiraço, pegou o pênalti, talvez tenha sido melhor em campo ontem, sim. Ele defende o pênalti no momento chave da partida, 49 do primeiro tempo, o Palmeiras faz 1-0, é outro jogo, né? E aí, meu amigo, sai o contra-ataque dessa defesa, o Endrick faz a falta, a cobrança é feita, desvia da barreira, mata o Everton, gol do Furacão, gol do Pablo. E aí é outro jogo no segundo tempo, do sentido de, ok, temos a vantagem, a gente só precisa continuar a fazer o que está fazendo. O problema é que o Atlético tem a expulsão do Esquivel e ele tem que jogar 30 minutos com um jogador a menos. E aí o Cuca faz, ok, agora vai ser o momento em que a gente vai precisar botar de fato, pelas circunstâncias do jogo, um pouquinho o bumbum colado na parede. Linha de 5, linha de 4, acabou o jogo. E um Palmeiras pouco inspirado, é verdade, e o Atlético ainda aproveita. Depois daquela, antes da expulsão do Esquivel, sai o segundo gol. Quando sai a expulsão já está 2-0. Quando sai o segundo gol, é aquele momento em que o Palmeiras se desorganiza com as alterações do Abel, e eu vou falar sobre isso já já, o Coelho vai na linha de fundo, o Gomes faz o gol contra. Então foi um Atlético muito cirúrgico, no sentido de aproveitar todas as brechas que o jogo estava dando, né? As brechas de contra-ataque, de espaços para uma saída em velocidade, as brechas de desencaixe de marcação do Palmeiras, como foi no lance do segundo gol, num erro, na minha opinião, de estratégia do Abel, e eu vou falar do Palmeiras já já. E depois da expulsão, ok, a oportunidade agora é da gente se trancar. Vamos fazer isso. E o Atlético fez bem. O que o jogo foi pedindo, o Cuca foi entregando. Melhor do que o Abel. Então a vitória ontem, ela é justíssima. É um Atlético que promete. É um Atlético que vai bem na Sul-Americana, que vai liderando o Brasileirão, que tem, sem dúvida nenhuma, um treinador muito capaz, que é o Cuca, muito competente, que é o Cuca, e que vai fazendo esse time com investimento menor. Claro, o Atlético tem arrecadado muito, né? Saíram números impressionantes das receitas do Atlético no ano anterior, mas é um clube que não tem a força ou poderio financeiro de um Palmeiras, de um Flamengo, e tem jogado mais futebol do que esses times, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Acho que o Atlético Paranaense ainda não joga um futebol no nível do Atlético Mineiro, mas tem sido consistente, tem sido regular e foi muito bem em termos de postura fora de casa ontem contra o Palmeiras. Grandíssima vitória mesmo ontem do Furacão. O Palmeiras, acho que ontem, 3 grandes problemas apareceram ontem. E não são problemas pequenos, não, são grandes mesmo. São grandes, não é força de expressão, não. Primeiro problema, Arena Barueri. Eu tô com o Abel nessa. Ontem, inclusive, eu assisti a esse jogo ao lado de um amigão palmeirense e eu falava sobre isso com ele antes do jogo. Falei, cara, assim, é complicado jogar em Barueri, porque você perde a tua identidade, você perde o teu fator campo, as tuas referências visuais, o gramado que você está mais acostumado a jogar, você perde ambiente. Começou a transmissão do jogo ontem, aí pegou a câmera, não sei se era um drone, sei lá, pegou uma câmera do alto. Amigo, você tinha a arquibancada atrás do gol à esquerda cheia, que é onde ficavam as organizadas, o resto, meu amigo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a superior vazia, a inferior atrás do outro gol vazio, que ficava embaixo da torcida do Atlético. Não dá. 18 mil pessoas, acho, né? Foi o público. Eu lembro de ter ouvido isso lá na transmissão. Não dá. Não dá. Não é a atmosfera, não é o estádio. Eu acho que, assim, são 20 anos desse contrato com a W Torre, onde a W Torre explora os shows da maneira que quiser e o Palmeiras se vire para jogar. Eu entendo que a ideia da presidente Leila Pereira, ao assumir a gestão da Arena Barueri, foi justamente não ter que ficar batendo de porta em porta toda vez que a W Torre marcar um show. Ô, Morumbis, libera aí pra mim. Ô, Canindé, como é que tá o campo aí? Ih, tá ruim, não dá pra jogar ainda. Como é que tá a estrutura? Ô, Vila Belmiro, e aí, posso? É horrível, né? Então ela tem hoje uma segurança. Tá bom, ei, W Torre, lá vem o show hoje, hein? Puta, tá bom. Vou jogar lá, mas o Palmeiras perde muito. Perde financeiramente. Vimos a renda de ontem, baixíssima. Perde esportivamente, claro que perde.
perde também no conforto do seu torcedor, porque uma coisa é o Allianz Parque, outra coisa, com todo respeito, é a Arena Barueri. Um deslocamento que é mais complicado, principalmente para quem mora na capital. Quem mora na região ali de Osasco, Barueri, Alphaville, Carapicuíba é outra coisa. Mas o torcedor que está aqui na capital, que vai sempre aos jogos do Palmeiras, né? Então, é ruim, é ruim. Não tem, no quesito Arena Barueri, não tem notícia boa para o Palmeiras. E o Abel diz, olha, se ficar jogando aqui em Barueri, não adianta me cobrar título. Coincidentemente ou não, as 2 derrotas do Palmeiras do campeonato foram em Barueri. O Abel tem uma certa razão. Agora, ele também não vai poder se escorar apenas no fator Arena Barueri quando o time dele for mal. Quando ele continuar insistindo em jogadores que não vêm performando. Ou quando ele tomar atitudes, como tomou ontem com as substituições do segundo tempo, que acabem com qualquer possibilidade de reação do time. O Abel ontem foi muito mal. O ponto de jogar em Barueri, eu entendo até a página 2. É ruim mesmo. Diminui mesmo chances de título. Mas faça a limonada com o limão que você tem, meu amigo. Se você tiver que jogar em Barueri até o fim do ano, o Palmeiras não vai poder. Ok, né? É o que temos? Vamos trabalhar com o que temos. Aliás, o Abel Ferreira sempre foi um treinador que se adaptou a situações muito difíceis, de falta de peças, de falta de reposição e tal. Agora ele tem mais uma situação difícil. Ele já precisou fazer 3 jogos, porque tem mais um agora com o Vasco. Vai ter mais um, né? São 3 jogos no início de campeonato fora do Allianz Parque, como mandante. Mas não tem jeito. O contrato do Palmeiras com a W Torre impõe isso por 2 décadas. Como é que faz? Eu acho que o Palmeiras vai precisar rever isso em algum momento. Eu não sei se tem como, não sei se tem brecha, não sei se é viável, se economicamente é possível, mas desse jeito tá muito ruim para o Palmeiras. Isso é um fato. Segundo problema, falei que o primeiro problema foi a Arena Barueri. Segundo grande problema ontem, e que tem sido um problema do ano, algumas atuações individuais que não dá, assim, alguns jogadores, a fase do Veiga teve um bom jogo no Uruguai, mas é preciso levar em consideração as circunstâncias do adversário que o Palmeiras enfrentou. Até pontuei isso aqui no vídeo da sexta-feira, acho que fiz um vídeo na sexta sobre isso. Veiga mal, perdeu o pênalti e não vem bem. Gabriel Menino, Rony. Acho que o torcedor do Palmeiras tem razão ao citar uma certa insistência do Abel em jogadores que não estão entregando, não estão justificando. Terceiro grande problema ontem, as alterações que o Abel fez no segundo tempo. E aí é o seguinte, você falar, eu quero falar do Endrick também, tá? Sobre as entradas do Endrick, só estou levantando para não esquecer. A gente não sabe se a linha de 3 que o Abel fez ontem, quando tirou o Luan, e aí ele deixou o Palmeiras com Mike, Gomes e Piquerez numa linha de zaga, com o Zé Rafael e Menino logo à frente, a gente não sabe se isso é treinado. Mas vamos imaginar que isso seja treinado. Não é porque algo é treinado que vai dar certo dentro de campo. Às vezes você treina e dá errado. Às vezes você treina e o próprio treino te mostra que é uma loucura. Às vezes, antes mesmo de você treinar, só a concepção daquilo, só você conceber aquela ideia, pô, isso é loucura, né? Você vai deixar o time exposto desse jeito. O Palmeiras se desorganizou de uma forma. 2 minutos depois ele toma o gol contra do Gomes, com o Coelho chegando na linha de fundo, com o Rafael Veiga. Repara o lance, pega a imagem do lance. O Veiga desesperado, voltando como um volante para tentar aumentar a presença dentro de área, para bloquear essa ação ofensiva do Atlético Paranaense. Foi uma loucura. Aí ele abriu o Estevão do lado, o Lázaro do outro. Em termos defensivos, o Palmeiras virou água depois das alterações do Abel. Então essas 2 alterações no início do segundo tempo, essa nova configuração defensiva que o Abel montou, desalinhou completamente o time. Então ontem, essa derrota também está na conta do Abel, porque o Palmeiras poderia. O jogo estava 1-0 ainda. O Palmeiras poderia buscar um empate ainda. Então ontem, Abel errou na estratégia, acertou ao falar da Arena Barueri, em parte acertou, concordo, mas ele ainda tem a responsabilidade de achar soluções e alguns jogadores realmente não vêm bem nesse ano de 2024. Então, com individualidades ruins, com individualidades em baixa, fica mais difícil você fazer o seu coletivo andar. É preciso ser justo. Então, o problema do Palmeiras, 3 gols apenas em 6 jogos do Brasileirão, é um gol a cada 2 jogos de média. O problema do Palmeiras é multifatorial. Não é só Barueri, não é só o Abel, não é só o Rony, não é só o Veiga. É muita coisa junta. E o Palmeiras tem condições de rearrumar. Mas é um início complicado.
O Palmeiras foi campeão paulista. O Palmeiras não foi campeão paulista sobrando. O Palmeiras precisou dar uma suadinha para virar o confronto na final contra o Santos. O Palmeiras precisou de uma individualidade do Endrick para ganhar a semifinal contra o Novo Horizontino. Por aí vai. Então não foi um paulista, foi um paulista de uma equipe que ainda é a melhor do estado. Indiscutível. Mas hoje, um Palmeiras que tem sinais amarelos acesos para resolver. Endrick. Disse aqui semana passada, vocês vão lembrar. Me parece, eu não sei se é algo que ele faz por instinto, se é algo que ele foi orientado, aconselhado a fazer, mas me parece que o Endrick tem adotado uma linha de ontem. Eu vi muita gente fazendo compilados de entradas duras do Endrick. Não é verdade? Eu vi. E algumas foram muito duras. Inclusive, a entrada que ele dá, que gera a falta do primeiro gol do Atlético Paranaense, além de uma entrada dura, ela é desnecessária. Mas, ao mesmo tempo, a galera também podia fazer compilados aí de entradas que o Endrick recebe durante o jogo. Só o Endrick ontem forçou os 2 amarelos do Esquivel. E forçou mais uns outros 2 no decorrer do jogo. Pelo menos uns 4 cartões ontem pro Atlético Paranaense saíram de faltas em cima do Endrick. O Endrick é um cara muito procurado. O Endrick recebe, não é que estão quebrando o Endrick no meio, não, mas ele recebe muitas faltas. É a faltinha que vai parando o jogo, é o choque, é a trombada, é o puxão no braço, é o puxão de camisa. Isso acontece o jogo todo. Jorge está fazendo uma defesa do Endrick? Não, eu só acho que, ficar rotulando o Endrick não é o novo Fagner, galera. Por favor. Endrick é uma coisa, Fagner é outra. Agora, acho que o Endrick está passando... Se é um mecanismo de proteção, beleza, os caras estão me batendo, eu vou bater também. Até porque ele é um cara muito forte. Para a idade que tem, para o tamanho que tem, para a altura que tem, ele é um cara muito forte. Tinha lance ontem de arrancada que os caras tentavam derrubar ele e não conseguiam. Às vezes conseguem, às vezes nem conseguem. Agora, se ele vai partir para uma linha de vou me defender batendo também, ele vai colocar o Palmeiras em risco muitas vezes. Ontem o Endrick poderia até receber o segundo cartão amarelo por entrada ontem, pra você ter uma ideia. Então acho que é um problema que o Endrick vai precisar dosar. Ok, eu preciso chegar junto também, eu preciso chegar forte também. Eu não posso chegar com violência. E em alguns momentos o Endrick tem chegado com violência. O que não anula o fato, que as coisas precisam ser justas, que o Endrick também sofre muitas faltas em jogo. Muitas. Todo jogo, os caras vão pra cima do Endrick. Pega como foi a marcação em cima do Endrick ontem e como foi a marcação em cima do Estevão, por exemplo. Completamente diferentes. As chegadas, completamente diferentes. Agora, isso também não vai dar o direito ao Endrick de sair dando porrada o jogo inteiro. É algo que ele, com 17 para 18 anos, vai ter que dosar, entender, aprender, porque ele vai poder colocar o Palmeiras em risco muitas vezes, chegando do tipo, com a força que chegou ontem em alguns jogadores do Atlético. Mas também chegam nele. Para ser justo. Então, eu acho que rotular o cara como vítima, eu não vou fazer. Ah, coitado do Endrick. Cara, com a qualidade técnica que ele tem, ele vai ser visado. Mas também não vou rotular o Endrick aqui como o jogador mais violento do mundo, porque não é. Agora, ontem algumas chegadas foram violentas. Sim, o Endrick precisa. O Endrick tem a necessidade de encontrar o equilíbrio, porque senão ele vai se prejudicar na carreira. É como eu vejo, os árbitros têm que dar os cartões devidos, né? Não tem que, é o Endrick, esse é mais violento, eu dou mais amarelo, o amarelo é convicto, esse aqui não é o Endrick, não, ele não é disso. Não, a arbitragem não pode apitar com conceitos prévios, ela tem que apitar o que ela vê na hora, tá? Sendo justo. Para fechar o vídeo bem rapidinho. Sobre parar ou não o Campeonato Brasileiro. Já vi que tem manifestações de alguns clubes, Flamengo, Palmeiras, Atlético Goianiense são contra parar o campeonato em função do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro já se mostraram solidários aos gaúchos. Minha opinião não mudou muito em relação à semana passada. Eu acho que na boa, na prática, a temporada para os 3 acabou. Não existem hoje as condições materiais, as estruturas, principalmente da dupla Grenal, estão afetadíssimas com o que aconteceu, tudo alagado. Não existe condição emocional, os caras estão envolvidos com resgate, funcionário de clube que ficou sem ver parente, sem familiar até agora, sem ter notícia, com perdas enormes, perderam tudo. E condições físicas, parou tudo. Parou a temporada, eles vão ter que retomar a questão física, ritmo, atividade, entrosamento, tudo. Então, ferrou para os 3. Parar é a melhor solução? Não sei. Existe um meio do caminho, talvez um regime especial tenha pregado isso para os 3 gaúchos, mantenha a cota de TV, não rebaixe os 3. É preciso discutir uma solução
que priorize, claro, os negócios do futebol, mas que seja humana também. É preciso ter um olhar humano. Esse negócio é feito por seres humanos. Não estou pregando nada utópico aqui, mas é preciso olhar com humanidade para o que está acontecendo. E, acima de tudo, para fechar mesmo o vídeo, com honestidade. Comparar a tragédia de Petrópolis com a de Porto Alegre, no sentido do impacto para o Campeonato Brasileiro, com todo respeito, é intelectualmente vagabundagem. Porque Petrópolis não tem nem time na Série A, e a situação em Petrópolis ela ficou restrita àquela cidade da região serrana do Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul você tem mais de 300 municípios afetados. É praticamente o estado inteiro sofrendo os efeitos do que aconteceu. Uma devastação sem precedentes na história do Rio Grande do Sul. E você tem duas equipes diretamente envolvidas no Campeonato Brasileiro, com o campeonato em andamento e que residem numa cidade destruída. Então, é preciso tratar com menos vagabundagem. Vagabundagem dá like. Tem gente que adora, tem gente que vê um vagabundo, nossa, te amo, like. Não pode ver um pilantra que fica tentado a dar o like. Mas eu não vou tratar desse debate assim, com desonestidade. Não, com pilantragem. Não, por favor. Quer defender a postura de Flamengo, Palmeiras e Atlético Goianiense? Você tem argumentos para isso. E eu estou aqui aberto a ouvir todos os argumentos, desde que honestos. Desde que não duvidem da minha inteligência e me tirem para otário.